Olá, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Vou começar aqui fixando o tema da live. Fixado. Como disse, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio @Matra12 Brasil. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é Retrospectiva 2021, avanços e retrocessos no direito do trabalho e previdenciário na jurisprudência. O nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho e professor Carlos Alberto Pereira de Castro, meu grande amigo. Boa noite a todos que estão entrando, Jean Becker, Andréa House, Valquíria, Armando Zilli e todos os outros que, doutor Gustavo Felipe Bonato, de Lages, muito obrigada pela presença. O nosso convidado, Carlos Alberto Pereira de Castro, é juiz do trabalho e professor da pós-graduação da Matra 12. A live de hoje está sendo realizada em parceria com o Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributário e também com a editora deste instituto. Eu já vou adiantar para vocês, para os presentes, que no dia 16 de dezembro, das 9 às 12, das 14 às 17, teremos um curso em formato híbrido, o primeiro curso em formato híbrido da Matra 12, depois desse longo tempo de pandemia, teremos alguns alunos aqui presentes, e esse curso terá o mesmo título desta live, que é Retrospectiva de 2021, Avanços e Retrocessos no Direito do Trabalho e Previdenciário e na Jurisprudência. Eu vou ver se o nosso convidado aqui entrou, já para chamá-lo, para ingressar, já, está aqui. Carlos Alberto. Bem, como disse, nós teremos aqui... Oi? Oi. Tudo bom? Boa noite. Bom te ver. Boa noite a todos e a todas. A alegria de estar aqui novamente, né, numa live contigo. E já observei que temos muitos amigos aí, muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos advogados também atuantes aqui, tanto na Justiça do Trabalho quanto na área previdenciária, enfim. É uma satisfação poder trocar ideias mais uma vez com tantas pessoas queridas, né? E para a Valquíria aqui, saudações rubro-negras, Valquíria. E para Simone, mais uma. Vamos aqui, eu vou dar um oi especial para Simone, que entrou, está aqui também. Isso, grande sua Simone. Assessora. Rogério, Isso. não posso deixar de dizer também, saudações rubro-negras, mas vamos deixar um pouco isso de lado e vamos ao tema da nossa live aqui. Tá certo. Eu vou te apresentar primeiro, Carlos Alberto Pereira de Castro, aqui nosso convidado, é juiz do trabalho da 7ª Vara de Florianópolis. Como todos sabem, é uma autoridade no assunto, é autor de inúmeras obras sobre o assunto, no que se trata de direito do trabalho, direito previdenciário e da relação entre esses ramos do direito. Ele também é doutorando em ciência jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em ciência jurídica, titular da cadeira número 20 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, coautor das obras Manual de Direito Previdenciário, 24ª edição, 25ª, né? A 25ª está chegando aí. Está chegando aí, né? E 25 edições não é para qualquer um, né, Carlos Alberto? Vamos combinar, né? Tá? Como é que é a antiguidade? Não é para qualquer um. Foi a Maria Beatriz, que entrou agora há pouco, que postou nos stories dela que, de fato, não é para qualquer um mesmo. O Manual de Direito Previdenciário, então, é da editora Forense. Prática Processual Previdenciária, 13ª edição, que também não é para qualquer um, né? Editora Forense. Concursos Públicos, O Segredo para Aprovação, do ano de 2013, editora Método. E agora,
estamos lançando aqui na Matra 12 a obra mais uma, o que você precisa para o que você precisa saber para ser aprovado, da editora do Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários, com a qual estamos firmando parcerias para esta live, para o curso que será realizado no dia 16 de dezembro, das 9 às 12, das 14 às 17, como eu disse anteriormente. Para maiores informações, no Instagram da Matra 12, no site da Matra 12, no Facebook, e também você pode mandar e-mail para suporte@matra12.org.br ou ligar para a gente aqui. Todas as informações sobre preço, condições de pagamento estão lá. O curso é até às 17 horas, no formato híbrido. Vai ser a primeira vez, depois de um longo tempo, quase 2 anos, que teremos alunos aqui na sede da Matra, o que nos deixa bastante felizes. E logo na sequência, às 17h30, teremos, então, o lançamento do livro do nosso convidado, professor Carlos Alberto Pereira de Castro, concursos, o que você precisa saber para ser aprovado. E aí a palavra está contigo para convidar todo mundo para esses eventos e fazer suas considerações. Tá certo. Então, Patrícia, primeiro, um grande beijo, um grande abraço, né? Uma satisfação estar novamente aqui contigo. São tantos anos, não podemos ficar contando esse negócio de anos aqui, que é meio complicado, né? Nós, Maria Beatriz, Valquíria, aí temos uma amizade de muitos anos, pronto. Né? Alguns. Meus amigos Rogério, José Eduardo, alguns outros que eu estou vendo chegar, né? Meu compadre Leonardo Mesquita, meu padrinho de casamento, está aqui assistindo lá de Porto Alegre. Né? Então é muita alegria, né? Junto, né? Já que não podemos nos reunir todos presencialmente, mas é isso, né? Acho que nossa primeira possibilidade agora, né? Agora que as coisas tendem a ficar um pouco mais tranquilas, respeitando o distanciamento, fazer um curso com alguns alunos na sede da Matra. Naturalmente a sala não vai poder estar cheia, né? Mas pelo menos alguns, né, estarão lá, e os outros a gente tenta fazer dessa forma, né? Que é a forma que acabou se transformando na regra geral. O ensino à distância se transformou na regra e o presencial virou exceção, não é? E agora, né, vamos tentar essa modalidade híbrida, que já é uma realidade em outras instituições de ensino e entidades congêneres à Matra. Eu faço menção sempre à Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a dar aulas híbridas já tem um bom tempo também. Não é? E creio que nós vamos avançar para isso. Esse é o nosso futuro e vamos, né, quem sabe, dar um pontapé inicial de uma maneira bem bacana, fazendo essa retrospectiva em formato de curso, que hoje é só realmente em 1 hora, não dá para falar sobre tudo que a gente precisa sobre isso, mas vamos, né, de repente, discutir aqui linhas gerais dessa questão da jurisprudência deste último ano. E, ao final, o livro, né, o concursos públicos, o que você precisa saber, que a editoria Prev, né, então, está lançando em primeira edição agora, junto, né, vamos fazer esse lançamento também de modo híbrido ao final do curso. Né? Então, vai ser uma grande alegria, dupla alegria para mim, e vamos, com certeza, tentar fazer o melhor possível para que todos sejam agraciados com pelo menos algumas considerações que sejam importantes. Estou vendo aqui a Dani, minha colega, juiz auxiliar atual, Tiago, meu grande assistente de audiências, né, sem o qual nada funciona. Nada corre, de fato. Fraterno abraço. Tiago hoje está contente, mais ou menos, né, porque empatou o Grêmio com o Flamengo. Eu prefiro não comentar essa parte. Mas vamos deixar para sábado. Né? Sim, sábado a gente conversa melhor. Pois então. Aproveitando aqui a tua deixa,
De fato, nós teremos alguns alunos aqui presentes. Amanhã será lançado o edital do curso, e no edital do curso nós especificaremos quem poderá estar presente. Já adianto aqui, né? São 20, e esses 20 serão por ordem de inscrição. E você pode escolher, olha, eu quero presencial, olha, eu quero formato híbrido. Desculpa, eu quero um formato telepresencial. Uhum. Né? E aí você escolhendo o formato presencial, os primeiros inscritos que escolherem formato presencial estarão na sede da Matra, os primeiros 20 inscritos. Eu vou continuar a tua apresentação. Para continuar a tua apresentação, vou dizer, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Santana, eu sou presidente da Matra 12 e sou diretora de comunicação da Ana Matra. E vou dizer que um dos que me inspiram a estar aqui é meu amigo Carlos Alberto, que foi presidente aqui da Matra 12 nos biênios de 2005, 2007, 2013 a 2015, e atualmente é membro do Conselho Fiscal da nossa diretoria aqui da Matra 12, a quem eu agradeço bastante novamente a presença aqui e todas as contribuições que ele tem feito ao longo dessa vida associativa, que para nós é uma paixão. Eu vou aproveitar para dizer também que nós teremos pós-graduação presencial, se tudo der certo, no que se refere à pandemia, em Florianópolis, Lages e Rio do Sul. E na de Lages nós vamos lançar já nesta semana. O de Lages é em convênio com a Uniplac. Então vamos ao que interessa, né? Vamos começar logo. Eu vou passar para você a primeira pergunta, e ela se refere, quando a gente trata em retrospectiva de 2021, a gente necessariamente trata sobre decisões que se referem à reforma trabalhista e previdenciária, a reforma trabalhista que ocorreu há 4 anos e a previdenciária há 2 anos, e essas decisões estão sendo proferidas agora, foram proferidas agora em 2021. Neste período, como está se direcionando a jurisprudência, em que sentido que ela se inclina, tanto no aspecto trabalhista como no previdenciário? Ela tem sido um caminho para corrigir algumas distorções que são conhecidas e equívocos praticados pelo Legislativo, tanto na reforma trabalhista como na reforma previdenciária? Então, Patrícia, e prezados aqui, né, já aproveitando também para cumprimentar meus grandes amigos, Walter Túlio, Sônia, colega de concurso, Antônio Chedid, nosso grande cabeça pensante aqui também. Eu tenho a impressão que a jurisprudência é o único caminho para corrigir essas distorções, não é? Na medida em que o que está feito pelo Poder Legislativo, as reformas que fizeram estão aí, estão em vigor, e a eventual correção de rota, ou seja, aquilo que é possível corrigir, comatar, interpretar conforme a Constituição, será papel da jurisprudência, o que não significa dizer que é papel nosso, dos juízes, não é? Mas sim de uma construção coletiva que se inicia quando a advocacia trabalhista e previdenciária traz essa releitura, essa possibilidade de releitura do frio texto colocado pelo legislador. Então, é evidente que nem tudo vão ser flores, evidentemente nem tudo vai ser vitória, não é? Para quem litiga e pretende reverter eventuais normas criadas tanto em nível constitucional quanto em nível infraconstitucional, mas é certo que esse é o caminho, não é? E é um caminho que, até que o Supremo Tribunal Federal declare em efeito vinculante, repercussão geral, que tal regra é constitucional, é o caminho que se tem que fazer, não é? E depois até vou falar um pouco sobre até quando isso já aconteceu. Quer dizer, bom, o Supremo já decidiu
que é assim e está acabado. Não é bem assim. Isso eu deixo para o final. Tá. Então, essas decisões a que você se refere da jurisprudência são proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e também em primeiro grau e em instância recursal no segundo grau. Seria Sim, isso, né? exato, porque o controle difuso de constitucionalidade permite que qualquer pessoa que se sinta lesada por uma norma e tenha um direito em situação concreta discutível, ou ainda, né, que ele queira o reconhecimento desse direito por uma ação declaratória, pode e deve provocar o Poder Judiciário na primeira instância e nas instâncias ordinárias recursais, até eventualmente chegar ao nível do Supremo Tribunal Federal. Claro, existe o outro caminho, que é os legitimados para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de Sim. constitucionalidade, mas nós não podemos ficar, penso eu, à espera disso. Não é? Notadamente aqueles que estão advogando pelo interesse daqueles que estão se sentindo lesados. Não há como esperar, e o caminho é esse, efetivamente. Não é? Até porque uma das decisões que eu vou comentar reabre esse caminho, de certo modo, que é aquela decisão sobre a gratuidade. Né? Da É uma das justiça. principais decisões a serem comentadas. Então, a jurisprudência começa a se formar, posso dizer assim, nos escritórios de advocacia, na Sem dúvida. medida em que são aqueles que vão formular as petições iniciais, as contestações e as manifestações. Daí, aí eu vou passar para a gente a importância de estarmos debatendo esta matéria em cursos como os que vamos realizar no dia 16 e nos cursos de pós-graduação da Matra Doce. É extremamente Aí importante. é de suma importância porque nós podemos debater ideias que sejam levadas ao judiciário, teremos sentenças, recursos, que ao final, no curso dos anos, chegará ao Supremo Tribunal Federal e nós sabemos que, por vezes, as ações diretas de inconstitucionalidade demoram algum tempo para serem julgadas e a jurisprudência vai sendo firmada. Vamos Uhum. tratar agora sobre a reforma trabalhista, e a gente sabe que a reforma trabalhista alterou mais de 100 artigos da Constituição, Da desculpa, CLT. da consolidação das leis do trabalho, sem qualquer debate prévio com os operadores do direito do trabalho. E aí, quanto a operadores do direito do trabalho, eu incluo juízes e juízas do trabalho, advogados, procuradores e procuradoras. É difícil pensar numa reforma tão ampla, com 100 artigos e sem qualquer tipo de debate anterior. Pela Ana Matra, a atuação legislativa foi muito intensa, as tentativas de debate, as tentativas de alteração, de conscientização do que estava sendo acontecido foram muito grandes, e a resposta sempre foi assim: vamos aprovar o que temos aí, depois vamos debater e corrigir. Nós temos 4 anos, o debate tem sido feito no Poder Judiciário e por parte do Legislativo, apesar de muitos equívocos e inconstitucionalidades, até agora nada foi corrigido. É difícil pensar, né, Carlos Alberto, que o Legislativo vai aprovar uma lei que seja inconstitucional e depois vai corrigir, mas tudo bem, É, estamos aí, né? pois Aí é. que eu te pergunto, quais foram as decisões que você destacaria como importantes em 2021 relativas à reforma trabalhista e desses processos que foram levados para julgamento no Supremo Tribunal Federal? Uhum. Pois é. Eu iniciaria falando justamente das decisões do STF, né, em matéria trabalhista, não de todas, como eu disse, é muito pouco tempo para falar de tudo, mas eu destacaria duas. Né? A primeira delas, já mencionada, a ADI 5766, que declarou inconstitucionais o 790-B, caput, e o parágrafo 4º deste mesmo artigo, bem como o 791-A, parágrafo 4º, ambos da CLT, com a redação dada pela lei
13.467, a chamada reforma trabalhista. Então, é o primeiro julgamento em que efetivamente nós temos uma posição do Supremo, né, efetivamente cortando efeitos bastante deletérios, bastante nefastos da reforma trabalhista, no que tange ao acesso à justiça, como o voto do ministro Edson Fachin muito bem ressalta. Né? É interessante que o ministro Edson Fachin é um civilista e, no entanto, o voto dele é um voto de um profundo conhecedor dos direitos sociais. Aliás, não me espanta, porque ele é um estudioso de muito gabarito, um grande autor de obras, e eu estudei nos livros dele no mestrado. Enfim, nada disso me surpreendeu. Mas é importante esse marco, né, para mostrar que efetivamente há luz no fim do túnel quando se fala em jurisprudência. Não é? Então, notem, agora reabre-se a porta do Poder Judiciário Trabalhista para aqueles que não têm recursos. Porque, efetivamente, tinha-se criado um obstáculo praticamente intransponível às pessoas que estão em penúria econômica. E olha, pelas estatísticas, nós estamos mais ou menos na casa dos 100 milhões de pessoas nessa condição. É claro que estamos falando de pessoas que estão no mercado de trabalho e também daquelas que não estão. Mas, de todo modo, esse número é expressivo. A penúria, a recessão, está aí para qualquer um. Ninguém pode fazer vista grossa para o que está acontecendo, não é? Com os valores das coisas subindo da forma como estão. Inflação, previsão de 10% ao ano. Isso atinge diretamente a população mais carente. E é essa população mais carente que depende do Poder Judiciário, notadamente do Judiciário Trabalhista. Então essa decisão vem em ótima hora. Não é? E, ainda que no prazo para embargo de declaração, já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade desses dispositivos e me parece, então, que não há retorno. Aqui me parece que o Supremo já fixou posição. Não é? Embora, de outro lado, tenha reconhecido a validade do 844, parágrafo 2º, aquele que onera o autor da demanda trabalhista que tenha dado causa ao arquivamento, obrigando ele, um pressuposto de ajuizamento de inovação, ele recolher as custas que digam respeito àquele processo que foi arquivado. Então, me parece até um contrassenso com a máxima vênia, porque se reconhece a gratuidade, mas se exige o pagamento de custas, então provavelmente isso seja objeto de embargo de declaração do julgamento, porque há que se esclarecer, afinal de contas. Então, o beneficiário da justiça gratuita vai ter que pagar as custas do 844, parágrafo 2º? Me parece que não. E, naturalmente, isso é o tema que me parece vai chegar em embargo de declaração, e me parece que, então, o Supremo vai ter que se posicionar a respeito disso também. Não é? De todo modo, honorários periciais deixam de ser devidos pelo beneficiário da justiça gratuita, não é? Bem como eles não estão liberados, não estão isentos dos honorários de sucumbência, mas com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 4º, passa a valer o artigo 98 do CPC, que determina a imediata suspensão da exigibilidade desses honorários sucumbenciais devidos pela parte autora quando o beneficiário da justiça gratuita. Né? Então, isso tudo requer um estudo bastante aprofundado por parte dos operadores do direito do trabalho, processual do trabalho, porque há demandas em andamento, há demandas em estágio recursal, há demandas transitadas em julgado com imposição do parágrafo 4º a hora declarado inconstitucional. Então, tudo isso a gente pretende detalhar melhor, né, lá no curso, mas, enfim, aí é uma série de situações que ainda vão demandar o nosso cuidado em relação a essa matéria. E o outro, claro, ainda que de 2020, né, mas com repercussão direta no ano de 2021, é a questão da correção pelo IPCA na fase pré-judicial e Selic a partir da citação, julgamento da ADC 58. Há uma chuva de reclamações no STF a respeito dessa matéria, porque apesar desse julgamento, há
decisões que fixavam outros critérios, por exemplo, a TR, declarada então inconstitucional, com decisões transitadas em julgado e não. Então, as reclamações no STF estão batendo nisso. Várias. Esse ano de 2021 foi uma chuva de reclamações ao STF por alegação de descumprimento da decisão da ADC 58, que determina aquilo que eu disse no começo. IPCA até a citação e da citação em diante a Selic. Eu também tenho uma questão a colocar. Quando se fala em Selic na fase IPCA na fase pré-judicial, há uma situação aqui a observar. Nós estamos aplicando o raciocínio do CPC. Quando o nosso raciocínio no processo do trabalho é que isso deveria, então, ter como marco delimitador a própria ação ajuizada, a data do protocolo, né, da petição inicial, né, e não a citação. Outra situação que comporta, a meu ver, esclarecimento pelo STF, se não até uma modificação, né, nesse sentido. Mas vejamos o que acontece. Eu vi que ainda... pois não. Não, pode falar, desculpa, termina. Não transitou em julgado, então ainda pode acontecer alguma coisa. E vejamos o que acontece também em dois outros temas que temos de reforma trabalhista, que é a tarifação do dano moral, já se iniciou o julgamento, com o pedido de vista regimental do ministro Nunes Marques, e temos também agora vai se iniciar a questão do trabalho intermitente também. São dois importantes temas que estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal e dizem respeito à reforma trabalhista. Como disse a Maria Beatriz, cenas dos próximos capítulos. E todos nós aguardamos aqui e precisamos estudar sobre isso. Sim. Ou como diria Galvão Bueno, haja coração, né? Haja coração. E haja coração mesmo. Eu não sei se você acompanhou em alguns momentos o julgamento da ADI 5766. E nós que somos juízes do trabalho, e todos os operadores do direito do trabalho, nós temos conhecimento do dia a dia e como funciona o nosso trabalho, né, diário. E às vezes é difícil você ver alguns equívocos, algumas informações equivocadas em alguns julgamentos, dá uma agonia muito grande, como, por exemplo, assim, que é sabido que um pedido que envolve honorários, que envolve a realização de perícia tem por finalidade postergar o fim do processo. Ora, quando é que numa ação trabalhista um autor vai querer postergar o fim do processo se o processo é um meio dele receber aquilo que ele acha que é de direito dele, né? Então, fica um pouco complicado. Uma outra questão aqui é que nós temos 98%, nós, Brasil, temos 98% dos processos das ações trabalhistas do mundo, enquanto representamos 2% da população mundial, porque o que é já sabido que não é uma verdade. Não há como comparar também o nosso sistema com alguns outros sistemas, como o norte-americano, que é completamente diferente. Sim. Então, na medida que a gente puder estudando, conhecendo e reafirmando o direito do trabalho, a justiça do trabalho é muito importante. Eu vou passar para você uma outra pergunta, então, que agora diz respeito à reforma previdenciária, que tem 2 anos. E também foi um outro momento em que a Ana Matra esteve presente no Legislativo e tentou explicar de toda forma as consequências da reforma previdenciária, tanto no sistema privado como no sistema público. E aí temos decisões agora na Justiça Federal e também temos ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Em relação à reforma previdenciária, já houve algum dispositivo que mereceu análise do Supremo em 2021? Sim, pois é. E aí não foi tão bacana. Daí não foi tão legal. O tema 606 da repercussão geral do STF, julgado no mês de junho, né, desse ano, dizia respeito à dispensa de empregado público dos Correios.
né? E aí, é curioso porque ele, de certo modo, nos atinge. Então, é um assunto ligado à previdência, à aposentadoria desses empregados públicos, que é, por vezes, tratada como uma ruptura do contrato de trabalho. E me parece que o Correio tem esse procedimento, descobre que o seu empregado público concursado pediu aposentadoria no INSS e vai lá e rompe o contrato dizendo que a aposentadoria rompeu o contrato, e me parece que é bem isso, porque eu sei que você se aposentou, aí eu vou lá e te despeço por causa da aposentadoria. Não, eu te despedi. Não foi a aposentadoria que te despediu, fui eu. Né? Mas, enfim, né? Esse é entendimento meu. E aí o Supremo entra na questão, nesse tema 606, primeiro para analisar qual é a natureza jurídica desse ato de ruptura dessa relação. Né? O nosso amigo Papaléu aí, que legal. Olá, Papaléu. Então, e aí começa a tese, né, com a seguinte conclusão. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum. Ou seja, eu ainda não sei o alcance que vai ter essa decisão, mas isso é um esvaziamento da competência da justiça do trabalho, não há a menor dúvida. Como é que o ato de ruptura de um contrato individual de trabalho regido pela CLT não é da competência da Justiça do Trabalho? Importa saber se o empregador é público ou privado? A meu ver, isso nunca foi critério. Porque a competência da Justiça do Trabalho não é ratione personae, é ratione matéria. Matéria. Então, eu não tenho como explicar essa primeira parte da decisão. E prossegue. Então, quer dizer, a competência passa a ser da Justiça Comum. A Justiça Federal julgaria uma ação de um empregado dos Correios questionando a ruptura do contrato feita pelos Correios em razão dele ter se aposentado. Ponto. Isso é o que o Supremo decidiu. Prossegue a tese. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, 14, parágrafo 14 da Constituição, vírgula, salvo para as aposentadorias concedidas pelo regime geral até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103. Chegamos na reforma da Previdência. Ou seja, essa decisão está dando validade à redação conferida ao parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição pela emenda 103 de 2019, de 2 anos atrás, como bem lembrado. E aí, notem, o Supremo está indo na contramão da sua jurisprudência iterativa, que dizia que a aposentadoria por si não extingue o contrato de trabalho, porque não há como estabelecer uma causa exógena ao contrato de trabalho, ou seja, a vontade das partes de romper o vínculo. Se o empregado não quer ir para casa, se o empregador quer que ele continue trabalhando, não há ruptura do contrato. Se o empregado quer ir para casa e não trabalhar mais, ele está pedindo demissão. Se o empregador não quer mais que ele vá, ele está dispensando o empregado. Num contrato por prazo determinado, sempre foi assim. Né? A doutrina tinha aquela bola dividida, dizendo que a aposentadoria extinguiu o contrato. Lembro de Arion Saion Romita, Valentim Carrion. Mas esse entendimento não era um entendimento uniforme. E quando o Supremo julgou a ADI 1770, anos declarando, e anos depois, né? Isso, declarando inconstitucional os 2 parágrafos do artigo 453 da CLT, incluídos por uma medida provisória, nosso festival de problemas, né, envolve, mais uma vez, as medidas provisórias, que de provisórias não tem nada, firmou essa tese. A aposentadoria não é causa extintiva do contrato de trabalho. Pois agora, então, temos um fenômeno de contramão, né? Em que nós vamos ter, então, que analisar qual vai ser o futuro. E, naturalmente, sobrará trabalho para os advogados trabalhistas. Por quê? Naturalmente, esse assunto envolvendo os Correios, as outras estatais vão querer, né, seguir o mesmo entendimento, seguir a mesma linha.
Então imaginem todos aqui, né, a chuva de rompimento contratual que vai ter em todas as estatais, federais, estaduais e municipais que conhecem, né, por causa dessa decisão do tema 606, como eu disse. E o outro, aí sim, positivo, né? Eu estou puxando duas de cada, né? Para não estourar o tempo. Aí tem uma decisão positiva, sim, né? Do Supremo em matéria previdenciária, que é a recuperação da condição de dependente, logo pensionista, quando for o caso, do menor sob guarda, porque a reforma tinha tentado excluir, né? A reforma tentou excluir no artigo 23 o menor sob guarda. E o Supremo, julgando a ADI 5083, conferindo interpretação conforme ao artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, reconheceu o direito à permanência na qualidade de dependente do menor sob guarda, ou seja, não apenas do adotado, não apenas do tutelado, não é? Então, isso esse uma decisão positiva, porque protege uma série de pessoas que, imagine, o processo de adoção em andamento ou o processo de tutela em andamento, a gente sabe que demora, e aí, como está sob guarda, falece, tristeza da perda dessa pessoa que iria adotar ou iria ser o tutor dessa criança, e aí pronto, não pode, porque a reforma da Previdência achou que não podia. Né? Dá para perguntar assim, quantos milhões, bilhões, trilhões de reais vai economizar o Estado brasileiro ao excluir essas pessoas? Né? Claro que não é esse o problema. Não é nada. Então, quer dizer, é uma visão absolutamente tacanha do sistema de proteção social. E aí o Supremo corrigiu a rota. Não é? No entanto, é bom que se diga que no texto, está consignado no texto da decisão o seguinte, vou abrir aspas, os pedidos formulados na ADI 5083 e 4878, contudo, não contemplaram a redação do artigo 23 da emenda 103 de 2019, razão pela qual, ao revés do ministro relator, porque o relator ficou vencido, não procedo à verificação de constitucionalidade do dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. A ação é ajuizada antes da emenda 103. Né? Mas me parece que sinaliza, né, um entendimento. Né? E é isso que diz o final dessa observação, né, do ministro Fachin, mais uma vez. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente são em todo aplicáveis ao artigo 23 referido. Então, o ministro Fachin já praticamente adianta o seu voto em caso de um ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 23 da reforma da Previdência, ele já adianta o voto. Para mim, é a mesma coisa. Né? Apenas não posso abordar porque não era o objeto dessa ação direta. O objeto da ação direta era a lei de benefícios, não era a emenda 103. E uma outra ação direta de inconstitucionalidade sobre a reforma da Previdência que está aguardando julgamento do Supremo Tribunal Federal diz respeito ao artigo 25, parágrafo 3º, quanto à nulidade das aposentadorias. E isso é... Sim. Se o dispositivo legal a que você fez referência, que é o artigo 23, era de uma perversidade imensa, esse aqui, então... Sim, esse desafia o princípio da repartição de poderes, né? Quer dizer, então, o poder constituinte derivado quer suplantar de uma só vez o ato jurídico perfeito, o direito adquirido é coisa julgada, de uma tacada só. Né? De uma tacada só. Eu fico pensando só, né, na materialização desse dispositivo, quem faria isso? Né? Porque o texto é programático, na minha visão. Considera-se nula. Quem vai considerar nula? O presidente da República? O VAR? O VAR. Alguém vai fazer assim e não valeu. Não é possível. Quer dizer, qual é a autoridade competente para considerar nula? Porque o Tribunal de Contas já, no mais das vezes, já considerou essa aposentadoria válida. Então, é ato jurídico perfeito. Né? Nas hipóteses em que não, ele poderia glosar. Aí é discussão judicial. De novo,
é possível que o próprio indivíduo questione o entendimento do Tribunal de Contas. Se há uma decisão judicial favorável, então esse dispositivo pretende atacar a coisa julgada. Né? Então, alguém conseguiu uma aposentadoria e aí vem o Poder Constituinte derivado e diz que anula. Peraí, como assim? E a decisão transitada de julgado? Né? Então, é outro evidente equívoco do Constituinte derivado aí da emenda 103. Né? Uma E evidente inconstitucionalidade. flagrante inconstitucionalidade. Algumas outras, inclusive, estão aí, também penso que vão aparecer no caminho, né? Mas temos pontos favoráveis aí, a gente vai conversando no caminho sobre isso. Com certeza. E sobre as manifestações da Procuradoria-Geral da República, como elas têm sido feitas quanto a estas matérias relativas à reforma da Previdência e à reforma trabalhista? Então, na matéria trabalhista, eu não tenho visto manifestações mais contundentes, né? Via de regra, não tem havido da Procuradoria-Geral da República um cuidado em relação à reforma trabalhista. Não tenho visto isso, opinião minha. No que tange à reforma da Previdência, novamente, parece que há uma luz no fim do túnel, porque o doutor Augusto Aras efetivamente se manifestou em parecer em duas ações diretas de inconstitucionalidade pela inconstitucionalidade. Então, há parecer pela inconstitucionalidade de duas matérias. A ampliação da base de contribuição dos aposentados e pensionistas, que já é em si uma teratologia, né? Quer dizer, você faz um contrato de seguro, porque a Previdência nada mais é do que um seguro social, você paga durante um tempo, igual você paga um seguro privado. Quando você aciona o seguro, você vai receber o prêmio, alguém diz, peraí, só tem uma coisa, a gente calculou errado. Então eu vou te pegar o dinheiro do conserto do teu carro, que deu perda total, eu vou tirar 10%. Não, 10 não, vou tirar 14%. Não, 14 não, vou tirar 18%. Sim. Peraí. E o pacto sunt servanda? E onde está a proteção da confiança legítima? Como diriam os portugueses. Né? Você mencionou aí meu doutorado em Lisboa. Opa! Onde está o princípio da confiança legítima? Onde eu tenho que me nortear por aquilo que é o mínimo de segurança jurídica que se pode ter. Depois de concedido uma aposentadoria, uma pensão, ninguém vai lá tungar o dinheiro do aposentado e do pensionista. Pois bem, isso foi construído lá na primeira reforma da Previdência, em 98, foi consolidado na segunda reforma da Previdência e agora piorou, porque eles querem aumentar a base de cálculo, eles querem diminuir, portanto, os valores de aposentadorias e pensões dos regimes ditos próprios. Né? O doutor Augusto Aras manifestou-se pela inconstitucionalidade, né? Por violar os princípios da isonomia e dignidade ou comprometer as condições de subsistência dessas pessoas. Muito bem. ADI 6255-DF, para quem quiser pesquisar. Está lá o parecer do excelentíssimo Procurador-Geral da República. A outra ação direta que envolve parecer pela inconstitucionalidade é a 6916. A 6916 discute o regramento da pensão por morte, que é um verdadeiro descalabro. A gente já conversou sobre isso. Já. Não é? Então, eu mostrei ali que há pessoas que vão receber 36% da média contributiva, né? No caso de uma pessoa que faleça de causa não ligada ao trabalho, ela teria direito a uma invalidez, né, com menos de 20 anos de contribuição, deixaria 60% do seu salário médio de contribuição, só que a pensionista, sendo viúva, não tendo outro dependente, receberia 60% de 60%, logo 36%. Né? Então, de 5 cairia para 2, né? Um terço, menos de 2. Né? Então, o Procurador-Geral da República reconhece inconstitucionalidade no regramento da pensão por morte. Né? Defende, no seu parecer, que houve redução excessiva, o que compromete a independência e subsistência dos pensionistas e viola o princípio da dignidade humana. Está, como eu disse, no parecer dele na ADI 6916. Se o Supremo vai se sensibilizar ou não, o tempo dirá. Mas me parece que isso seja, nessas duas hipóteses,
excelente argumento para os advogados, desde já, buscarem a correção dessas lesões, né? Essa violência praticada contra aposentados e pensionistas. Então, uma pessoa que está recebendo pensão por um falecimento ocorrido agora, nesse período de novembro de 2019 para frente, é destinatário dessa norma draconiana. E o parecer do Procurador-Geral da República me parece que é um fundamento bastante firme e razoável para ajuizar a ação, pretendendo o cálculo da pensão ou o recebimento da aposentadoria sem aquele acréscimo de contribuição, ou o cálculo da pensão pelos moldes antigos, que eram de 100% da média. Notem, de 36%, como é hoje, para 100%, é muita coisa, né? É muita coisa. E a penúria econômica, mais uma vez, é o plano de fundo dessa tragédia. E todas essas questões, tudo que a gente está tratando aqui, vai continuar tratando mais um pouco, porque o tempo passa muito rápido, mas vamos tratar aqui mais um pouco. Você vai falar no curso que vai ser realizado no dia 16 de dezembro, aqui na sede da Matra 12, em formato híbrido, que tem o mesmo tema da live de hoje, Retrospectiva 2021, Avanços e Retrocessos no Direito do Trabalho e Previdenciário e na Jurisprudência. Isso tudo de uma forma mais aprofundada, é isso, né? Sim, e além de outras decisões que aqui pelo tempo não seria possível discutir. Não seria, então, a ideia é fazer um apanhado mesmo de tudo, né? Que possa, ou tudo não digo, porque esgotar o tema sempre é impossível, mas o máximo possível para, como eu disse, municiar os profissionais na defesa dos interesses daqueles que estão aí à procura de uma solução para tamanha justiça, né, que se faz de vez por outra, né? E prosseguindo aqui, em relação à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o que você poderia enfatizar em relação aos destaques quanto à jurisprudência neste ano? Pois é. Então, no TST, nós tivemos aí, de novo, né, várias decisões, mas eu novamente vou destacar as duas que eu considero assim, mais relevantes. A primeira é a fixação de uma tese quanto aos honorários advocatícios, né? Em que pese a gente estar mais ou menos acostumado com as decisões, houve uma reelaboração daqueles enunciados de súmulas, porque veio a reforma trabalhista e, evidentemente, a súmula já não fala a respeito da questão da sucumbência, né? Então, até é interessante lembrar que a SDI, quando tratou desse tema, né, foi por um processo de relatoria do nosso querido amigo ministro Alexandre Luiz Ramos, né? Nosso colega aqui durante muito tempo e um grande amigo meu, da Patrícia, e de todos aqui com quem ele conviveu, né? Então, ele foi o relator que estabeleceu, então, essas diretrizes sobre honorários de sucumbência, e não apenas mais só os assistenciais, mas agora também os devidos pós-reforma trabalhista, confirmando aquele entendimento que seriam devidos os de sucumbência apenas quanto às ações ajuizadas após a vigência da Lei 13.467, não com aquelas que estavam em andamento, não é? Sabe-se que no ano de 2018 houve um julgamento pelo STF, relatoria do ministro Dias Toffoli, num recurso extraordinário, e que lá se fixou honorários de sucumbência numa ação trabalhista que estava lá em recurso extraordinário. Notem, para estar em recurso extraordinário em 2018 no STF, evidentemente essa ação não foi ajuizada na vigência da 13.467. No entanto, naquele julgamento, o Supremo fixou sucumbência numa ação trabalhista, né? Que, portanto, pretérita à reforma. Então é interessante e importante esse posicionamento do TST, porque em que pese lá no STF ter sido decidido de maneira diversa, não há posição do STF sobre a matéria. Não sei se isso vai acabar provocando uma arguição
de inconstitucionalidade, alguma coisa que o valha lá, né, junto ao STF, não sei. Mas o que temos, então, é isso. Né? Basicamente, para não me estender muito, prevalecem todos aqueles entendimentos anteriores à reforma e no pós-reforma, sucumbência devida nas ações ajuizadas na vigência da 13.467, não antes dela. Né? E com sucumbência parcial ou recíproca, também mencionada ali, no que tange aos pedidos julgados procedentes ou improcedentes, né? No caso do autor, os improcedentes. Então, pois não, Patrícia, diga. Não, me surgiu uma pergunta, mas pode terminar. E o segundo é aquele, e aí esse é pedrinha na chuteira, da questão do contrato temporário e a estabilidade das gestantes. Né? A matéria é um tanto antiga, não é bem 2021, porque o julgamento que deu origem é de 2019, né? Fazendo uma exceção ao entendimento de que bastava a condição fática de estar grávida a gestante na data em que rompido o contrato de trabalho. Então, lá em final de 2019, excepcionou-se as situações em que esta gestante estivesse num contrato regido pela Lei 6.019 de 74, ou seja, o chamado contrato temporário, né? Uma forma de terceirização, né? de substituição ou acréscimo de pessoal para atender demandas, enfim, aquilo tudo que nós sabemos. A pergunta que fica, e esse é o problema, me parece que a gente precisa questionar e discutir mais a fundo, é se, e vejo uma tendência nesse sentido, porque tenho atuado aqui convocado no TRT-12, né, no segundo grau, uma tendência a que se estenda esse raciocínio a demais contratos por prazo determinado. Por exemplo, experiência. Então, grávida no contrato de experiência não teria direito à garantia do artigo 10 do ADCT. E havia decisões nesse sentido, né, na linha preconizada por esse primeiro julgamento, né, do incidente de assunção de competência lá em 2019. Um número muito grande, não vou colocar aqui, mas esse é de fácil acesso. Né? Então essa é uma dúvida cruel. Né, sobre... Então são os dois que eu pensei aqui do TST. E eu vou te fazer uma pergunta que tem suscitado muitas dúvidas, é a seguinte: eu tenho uma condenação transitada em julgado e eu tive que pagar custas e honorários da outra parte, em razão da reforma trabalhista. E agora, com a ADI 5766, o que eu posso fazer? Mas aí você não vai responder agora, você vai responder lá no curso, no dia 16, tá bom? Vou anotar aqui do lado. Então tá, porque essa é uma dúvida que tem suscitado. Qual é o caminho que eu tenho para ser restituído dessas custas e dos honorários que eu paguei? Se eu posso ou não. Importante. Vamos para a nossa outra pergunta aqui, porque essa você vai responder no curso. Sobre o tema 709 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. É um tema que envolve direito do trabalho e previdenciário, e eu vou fazer só um parêntese em relação ao direito do trabalho e previdenciário. Eles se fundem em um determinado momento de uma forma, e aí você sabe falar muito melhor do que eu, de uma forma tão intensa que você não consegue separar. E quando você fez referência às decisões que dizem respeito aos Correios, a empresa do Correio, a empresa brasileira de Correios, você vê isso. E o Supremo Tribunal Federal afastou a competência da Justiça do Trabalho em um determinado ponto em que desconsiderou a CLT e desconsiderou o próprio contrato de trabalho como na sua essência em si. Mas vamos voltar ao tema 709. São questões que envolvem direito do trabalho, direito previdenciário. E essa questão da aposentadoria especial e o contrato de trabalho, isso houve um impacto em ambos os ramos, no direito do trabalho e previdenciário. Isso? Sim. Esse é um julgamento do STF também,
como aquele dos Correios que eu considero híbrido, né? Porque, embora diga respeito a um dispositivo da Lei de Benefícios, ou 57, artigo 57, parágrafo 8º, que determina, então, que o aposentado, né, a pessoa que requereu aposentadoria especial, ou seja, sujeita à exposição ao agente nocivo, que permanece trabalhando após a aposentadoria exposto a um agente nocivo, então tem a sua aposentadoria cancelada. O TRF aqui do Sul, da 4ª Região, tinha declarado, por sua composição plenária, a inconstitucionalidade desse dispositivo. E isso subiu para o STF, então, por conta disso, né? Subiu no extraordinário, virou repercussão geral, e o Supremo entendeu, ao contrário do TRF4, que essa norma não tinha nada de inconstitucional. Mas notem, vou voltar ao texto do parágrafo 8º do 57 da Lei de Benefícios. O trabalhador que se aposentar nesta modalidade e permanecer exposto a agente nocivo terá sua aposentadoria cancelada. Então, quer dizer, porque ele remete ao dispositivo da aposentadoria por invalidez. O trabalhador aposentado por invalidez que retorna a trabalhar também tem sua aposentadoria cancelada. Em momento nenhum, o STF, nessa decisão, faz referência aos impactos no contrato de trabalho. Uhum. Porque não era matéria. A matéria era se a aposentadoria pode ou não ser cancelada. Se ela deve ou não ser cancelada, se o INSS tem como fazer isso. E o Supremo disse, pode cancelar. Mas sobre o contrato de trabalho, se a gente vai lá dentro do voto do relator, tem menção a isso. Mas a menção é na linha oposta que o TST tem decidido. O TST tem decidido, em função desse julgamento, que a aposentadoria especial extingue o contrato de trabalho. E o relator, e eu pretendo aprofundar isso lá no curso, o relator no STF, que é o ministro Dias Toffoli, não diz isso. Não diz isso. Ao contrário. Né? Então, mais uma vez, nós estamos diante daquele fenômeno. A aposentadoria extingue ou não extingue o contrato de trabalho? Mas eu friso, a tese do STF é de que é constitucional 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios. Ponto final. Não há acréscimo. Ah, não, e por causa disso o contrato de trabalho acaba. Não. Não há. Né? A sanção, se podemos chamar assim, aplicada a esse trabalhador é o cancelamento da sua aposentadoria e não o rompimento do contrato. Né? Então, isso nós vamos ter que observar. E mais, teve um acréscimo importante aí, que foi a suspensão dos efeitos dessa decisão com relação àquelas pessoas que estão trabalhando na área da saúde. Porque o profissional da saúde que pediu aposentadoria e ia para casa até, mas olha, tá a Covid aí, por favor, fica mais um pouco, né? Ajuda a gente aqui. Não, não pode. Não pode porque vai cancelar a aposentadoria. Então, decisão de março de 2021, no sentido de que não há como despedir, não há como romper o contrato de trabalho do pessoal da saúde por esse fundamento. Né? Aí sim, não é? Acolhendo o pedido do Procurador-Geral da República. Mais uma vez, aqui, até queimando um pouco a minha língua, aqui o Procurador-Geral da República teve uma visão muito clara dos impactos, não só no contrato individual de trabalho, mas os impactos na sociedade em relação a essa decisão. Porque senão estaríamos aí com um efetivo ainda menor de profissionais da saúde. E pessoas gabaritadas, né? Pessoas que já estão aí à beira da aposentadoria. Há muitos anos. Experientes, que poderiam e devem salvar vidas, né? É importante que salvem vidas. Então, isso depois eu pretendo aprofundar também no curso. E, como uma última pergunta, chegamos aqui a 1 hora da live, chamando o pessoal para o curso. Depois, no final, eu vou fazer um resumo das informações importantes do curso, do lançamento do seu livro. Mas qual é a mensagem que você poderia deixar aqui para os nossos operadores de direito, trabalho, direito previdenciário que estão nos assistindo sobre a importância da construção do direito e da jurisprudência, portanto, da construção do direito, na verdade, por intermédio da jurisprudência? O que você considera de importante quanto a isso? Eu tenho para mim que, na verdade, esse é o nosso papel. Nós todos que estamos aqui,
todos que estão aqui participando dessa live, somos operadores do direito. Há quem não gosta dessa expressão, eu vou além, nós somos construtores do direito. A construção do direito, ela se dá pela obra do legislador, mas também pela função jurisprudencial, que é, como eu disse lá no começo, uma construção coletiva entre a advocacia e a magistratura e também o Ministério Público, quando muitas vezes opina e até mesmo ajuiza ações, não é? Para a defesa de determinada situação concreta em que há lesados. Há pessoas que se consideram lesadas, né, que precisam da resposta do Poder Judiciário. Mas essa resposta só acontece quando alguém o provoca. É o famoso princípio da inércia, né? E que a nós, né, sem procuração aqui dos meus queridos amigos, colegas, juízes, a nossa angústia muitas vezes é ver que determinados direitos não foram postulados, mas nós não podemos deferir de ofício, porque ainda que a gente tivesse essa intenção, isso seria mais adiante declarado ilegal, extra petita, não é? Então, é extremamente necessário que a advocacia assuma esse papel de protagonismo dessa construção da jurisprudência como fonte do direito, como possibilidade de correção da rota, dos desvios, muitas vezes, de equívocos praticados pelo legislador. Então, eu queria trazer esse fecho, porque é aquilo que eu estava dizendo. Quando o Supremo declara uma tese como essa, fica parecendo que tudo acabou, não é? Mas é interessante lembrar, e aqui lembrando de uma questão ligada ao direito previdenciário, que o Supremo já mudou de ideia. Não é? A questão do chamado benefício de prestação continuada, aquele benefício assistencial, não é? Em que o Supremo antes disse que o critério de 1/4 de renda de salário mínimo por per capita era um critério correto. E, no entanto, ele voltou atrás. No entanto, anos depois, ele decidiu que não. Então, vez por outra, eu também quero explorar isso no curso, vou trazer, inclusive, expressões colocadas em votos de ministros que estão no STF ainda hoje, né, dizendo essa matéria precisa ser revisitada, esse julgamento precisa ser revisitado. Olha, está dando sinalização para a advocacia. Né? Não posso revisitar agora, mas é bom que seja revisitado. Como é que revisita? Como é que esse tema volta? Quando alguém provoca. Né? Então é extremamente importante estar com todo o foco nessa situação, né, de possibilidades de restabelecimento ou de construção de um direito melhor. Eu citaria como exemplo mais uma decisão que eu considero extremamente interessante, porque é didática ainda por cima. Covid e gestantes. Todos nós sabemos que as gestantes foram consideradas em risco. Né? E daí surge aquela dúvida. Ok, vamos afastar a gestante do trabalho? Vamos. Quem paga a conta? O empregador ou o INSS? Pois bem, uma decisão da Justiça Federal, na verdade, 2 decisões da Justiça Federal da 2ª Região, depois eu posso deixar disponível, vou evidentemente trazê-las também no curso a miúde, né, determinaram que o empregador não pode arcar com os salários de gestantes impossibilitados de exercer a profissão devido à crise de Covid. A Justiça Federal de São Paulo determinou ao INSS, em 2 liminares, o pagamento do salário maternidade desde o início do afastamento e não desde o 9º mês da gestação. Né? Isso, inclusive, uma dessas decisões envolve uma empregada doméstica. Né? Então, notem a relevância disso, né? Porque impacta, mais uma vez, também no direito do trabalho, também na relação de emprego, né? Em que aquele empregador, às vezes agoniado, o que eu vou fazer? Tem uma gestante, eu preciso afastá-la, mas eu preciso pagar salário ou o INSS que tem que pagar? Pois bem, há caminho, e me parece muito justo que seja o INSS que tenha que pagar, sim, o salário maternidade, a exemplo do trabalho da gestante em atividade insalubre. Sim. Me parece que essa foi a analogia adotada pelo colega juiz federal
juiz José Tarcísio Januário, da Primeira Vara Federal de Jundiaí. Então, é extremamente importante que isso aconteça. Notem, o mérito, é claro, a decisão é muito lúcida, é muito boa, vamos chamar assim. Doutor José Tarcísio acertou na sua decisão, ao meu ver, mas acertou antes dele o advogado que ajuizou a demanda. Me parece que é esse o principal motivo de estarmos aqui, e é essa a mensagem que eu quero deixar. Não esmoreçam na luta pelos direitos sociais. Por favor, não esmoreçam. Todos nós precisamos. Né? É verdade, e aí, é verdade. Encerrando aqui, eu ainda vou te dar a palavra para você fazer suas considerações finais, mas encerrando, eu quero convidar a todos e a todas a participarem, estarem presentes, se inscreverem no curso que tem o mesmo tema dessa live. Retrospectiva 2021, avanços e retrocessos no direito do trabalho e previdenciário na jurisprudência. Vão ser tratadas matérias referidas nesta live e várias outras, e são várias horas, das 9 às 12, das 14 às 17, no dia 16 de dezembro. Encerrado o curso, nós vamos fazer o lançamento do nosso convidado, o juiz do trabalho, professor Carlos Alberto Pereira de Castro. Concursos, o que você precisa saber para ser aprovado, da editora do Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários, com quem fizemos parceria para esta live, para o curso e para o lançamento do livro. Maiores informações nas redes sociais da Matra 12 e no suporte matra12.org.br. Aí eu faço também referência aos cursos de pós-graduação da Matra 12, que contamos com o professor Carlos Alberto aqui no Direito Previdenciário, que vão ser lançados ainda este ano. Vamos ter no formato presencial em Florianópolis, Lages e Rio do Sul. E o nosso curso que eu fiz referência, que vai ser no dia 16 de dezembro, é no formato híbrido, 20 pessoas, 20 alunos poderão estar presentes. É isso. Carlos Alberto, então, está contigo para encerrar. Tá bem. Então, bom, primeiro eu queria agradecer as palavras gentis, estou lendo aqui o chat. Muito obrigado aí pelo carinho. Espero ter sido útil, né? Espero terem sido úteis as ideias aqui lançadas. Deixo mais uma vez um fraterno abraço a todos os meus colegas magistrados. Faço isso na pessoa da minha querida colega, parceira de batalha, Daniele Bertacchini, no atual momento, assim como a minha anterior substituta, Valquíria, a minha querida colega de concurso, Maria Beatriz, assim como Sônia Roberts, Walter Túlio, meu grande amigo, né? E todos aqueles que estiveram por aqui, né? Patrícia, parabéns pela condução mais uma vez desse excelente movimento que são essas lives, trazendo de forma absolutamente disponível para todos aqueles que quiserem aqueles temas que a gente tem acompanhado aqui e são sempre relevantes, sempre importantes, às vezes, certamente muito mais importantes do que eu falei aqui, mas que tem, sim, cumprido um papel importante na disseminação do conhecimento. Conhecimento não é para guardar no bolso, a gente tem que dividir, né? E isso você tem feito com maestria aqui conosco, né? Muito obrigado. Obrigado aos advogados, aos servidores do tribunal, o que, né, faço na pessoa da minha assessora competentíssima Simone, e ao Tiago, meu grande amigo, né, batalhador das audiências, e quanto aos advogados, na pessoa do doutor Leonardo Mesquita, né, como eu disse aqui, meu padrinho de casamento, meu compadre, né, mas sintam-se todos abraçados e espero encontrá-los em breve. Quem sabe de modo presencial. Se não,
de novo, estaremos por aqui na frente da telinha. Então vamos, todos e todas convidadas para o nosso curso no dia 16 de dezembro. Inscrições, como eu disse, pode mandar mensagem para suporte@matra12.org.br. Carlos Alberto, muito obrigada de novo por estar aqui, pela presença, pelas suas palavras. As suas contribuições sempre são de grande relevância. Conto com você para este curso e para vários outros. Eu vou fazer um adendo aqui e vou dizer que eu já falei isso para você e vou tornar público, que sempre quando eu tenho alguma postagem que eu penso assim, esse Instagram, esse Facebook da Matra 12 estão assim, mais ou menos mornos, tem poucas curtidas, poucos comentários, aí eu penso, vou postar alguma coisa do Carlos Alberto. Teve um dia, um domingo à tarde, que eu estava em Florianópolis, tinha recém-voltado da praia, eu pensei, vou postar alguma coisa dele. Domingo à tarde, aí que eu tive, uma enxurrada de curtidas e muitos comentários. Então, é a nossa grande referência aqui na Matra 12. Então, te agradeço muito de novo. E até o dia 16 aqui, que é o nosso primeiro evento de curso híbrido. Vamos tentar instalar esse formato aqui, que está nos custando noites de sono para verificarmos quais são as melhores tratativas e quais são as melhores contratações que temos que fazer. Carlos Alberto, boa noite, um beijo, tudo de bom, muito obrigada. Obrigado. Saudações rubro-negras, não podia fazer diferente, né? Dessa vez no sábado a gente não vai estar junto para torcer, né? Não, dessa vez dois não. anos atrás a gente sofreu, mas no final a Vitória estava conosco, né? E a gente não fizemos igual a muito. Valquíria, que foi, né? A Valquíria sofreu lá, né? Junto com o Luiz lá, o sofrimento na carne ali. Mas aqui também foi sofrido, mas foi gostoso. Né? Então, que venha o Palmeiras. Que venha. Estamos esperando. E dia 16 o nosso curso aqui. Tá Isso. Bom? Então, nos encontramos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Beijo.